Olá, pessoal! Hoje veremos como fazer algumas operações básicas em Python. Vamos começar conhecendo os operadores aritméticos. O link para o notebook dessa aula está disponível tanto na descrição do vídeo como em nosso site. Vamos ter que prestar muita atenção na tipagem, pois os operadores podem ter funções diferentes dependendo do tipo de dado das operações. Os operadores aritméticos em Python vão fazer operações com os tipos float e int, ou seja, números reais e números inteiros. E aqui temos uma tabela explicando o uso desses operadores. Aqui temos as operações e os operadores responsáveis por fazer essas operações em Python. Na adição e na subtração, temos o tradicional sinal de mais e sinal de menos. Eles devem estar entre dois números. Esses números podem ser literais, variáveis ou enfim. Só precisam necessariamente ser de um tipo float ou de um tipo int. Podemos, por exemplo, criar a variável soma e atribuir a ela o valor de 4 mais 3. Ao pedir o programa para imprimir soma, ele deverá imprimir 7, que é justamente o resultado dessa expressão. O mesmo com a subtração. Só que 4 menos 3 deve imprimir 1. Então, tem o mesmo comportamento se a gente colocar int e floats nesses números. A multiplicação também é o tradicional asterisco. Então, todos esses operadores que vamos ver aqui sempre devem estar entre duas expressões numéricas. Então, deve ter número de um lado e números de outro. Então, podemos colocar aqui, multi recebe 4 vezes 3, vai dar 12. E aqui a divisão real. Então, 4 dividido por 3, por exemplo, vai dar 1.33333. Porém, em alguns casos em programação, vai ser muito útil a gente usar a divisão inteira, que é a divisão que a gente aprende lá no ensino fundamental. Então, a divisão inteira vai fazer a divisão entre dois números, podem inclusive ser números reais, não precisam ser inteiros, e vai retornar o quociente da divisão inteira. Ele não vai retornar um real, ele sempre vai retornar um número inteiro, que vai ser o quociente. 4 dividido por 3, o quociente é 1 e o resto é 1. Para imprimir o resto, em vez das duas barras, temos o operador porcento. Então, ele justamente vai pegar essa divisão e vai ver o que sobrou. Então, aqui, com duas barras, imprimimos o quociente da divisão inteira. E aqui com 1% imprimimos o resto dessa divisão. Então, 4 dividido por 3, quociente é 1 e o resto é 1. E também temos a potenciação, que é o uso de dois operadores de multiplicação seguidos um do outro, sem espaço. Então, aqui teremos a base e aqui o expoente. Então, potência, a gente vai atribuir a ela 4 elevado a 3. Então, quando a gente imprimir potência, vamos imprimir 64. Que é 4 vezes 4 vezes 4. E claro, assim como na matemática, a gente pode ter expressões aritméticas em Python, que é a reunião de diferentes operadores em uma mesma expressão. Só que para isso a gente vai ter que se atentar à precedência de operadores aritméticos. Então sempre temos que resolver uma expressão aritmética, assim como na matemática, em Python também, seguindo a precedência dos operadores. Então, do maior para o menor, a gente vai ver que a gente pode interferir na precedência usando parênteses, assim como na matemática. E, após resolver o que está em parênteses, a gente vai ter que resolver a potenciação primeiro, posteriormente a divisão, multiplicação e resto, e, por fim, adição e subtração. Sempre, como lá na matemática, em caso de empate, a gente vai começar sempre da operação mais à esquerda. Da esquerda para a direita, assim como escrevemos. Só aqui um ponto muito importante sobre parênteses também, é que não existe o uso de colchetes ou chaves na programação com relação a expressões aritméticas. Eles têm outros significados em computação. Então, a gente vai ter que ter muito cuidado no uso de parênteses, pois, inclusive, pode ter um parênteses dentro do outro. Então, a gente vai usar essa técnica para não precisar do uso de colchetes ou chaves.
Vamos ver um exemplo com a resolução passo a passo de uma expressão aritmética, dessa expressão aritmética aqui em Python. A gente pode ver que só tem operadores aritméticos. Sempre de um lado tem uma expressão aritmética e do outro também uma expressão aritmética. Então, isso aqui, a sintaxe está correta para a gente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, igual na sintaxe, é olhar se tem parênteses. Tem esse daqui. Só que, como tem uma expressão dentro dos parênteses também, vamos ver se aqui dentro tem precedência de operadores. Como tem dois, vai ter uma precedência e a precedência é da multiplicação. Então, primeiro a gente vai fazer 2 vezes 3, que é 6, depois adicionar mais 3, que vai dar 9. Então, a primeira coisa que a gente vai resolver é o parênteses. Agora que a gente tem essa expressão aqui, podemos ver que a operação com maior precedência é a potenciação. Então, 4 elevado a 2 vai dar 16. Mais 9 vezes 4, menos 5%, 4. Então, como agora a gente tem empate, a gente pode ver que a divisão, o resto, na verdade, é uma divisão, né? E multiplicação aqui, então a operação vai ser sempre da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, mais a esquerda aqui é 9 vezes 4. 9 vezes 4, 36. Menos 5%, 4. Então, agora, como temos soma e subtração, divisão, quem tem maior precedência aqui é a divisão. Então, por cento de 5 dividido por 4 é 1. E agora a gente tem soma e subtração. Vai começar sempre da esquerda, mas nesse caso aqui já não vai fazer nenhuma diferença, né? 52 menos 1, 51. Então, mais uma vez aqui, atenção, porque não existe o uso de colchetes ou chaves para mudar a precedência dos operadores. Então, caso seja necessário, vamos usar parênteses dentro de parênteses. Vamos ver até um exemplo aqui depois. Então, vamos ver essa aqui, ó, a expressão. É a expressão que a gente tem aqui em cima. Vamos rodar em Python. Vemos aqui que a saída é 51. Note que é um pouco comum demorar um pouco cada vez que a gente for rodar aqui o programa pela primeira vez. Note também que se não está rodando nenhum outro desses daqui, ó, durante a execução de outro, que pode dar problema também. Então aqui temos uma outra expressão e aqui temos o exemplo de parênteses dentro de parênteses. Então, primeira coisa numa expressão dessa é resolver os parênteses. E dentro dos parênteses aqui a gente tem um outro contexto. E nesse contexto a gente vai aplicar a mesma regra de precedência. Então, como tem parênteses nesse contexto, vamos fazer primeiro o que está dentro dos parênteses. E dentro dos parênteses a gente tem aqui uma outra ordem de precedência, que é primeiro a potenciação, depois a multiplicação. Então, aqui a gente tem 3 elevado a 2 vai ser 9. 9 vezes 4, 36. Então, vamos aprender também a fazer comentários em código. Tudo que a gente colocar em hashtag, forquilha, ou seja lá como você chama esse sinal, para frente o compilador não vai ler. Então, a gente pode escrever o que a gente quiser aqui, até mesmo para a gente não se perder num código grande, por exemplo. Então, a primeira coisa que aquilo ali vai fazer está dentro entre parênteses. Então, vai dar 36. Fecha aqui, divide por 2. Ok. E agora a gente vai fazer o que está no parênteses maior, que é 28 mais 36, que é 64, por 2. E só agora a gente vai fazer divisão, pois ela é a única. Então, vai dar 32 isso aqui. Tanto é que se a gente rodar aqui de novo, essa expressão aqui vai gerar o valor 32. Então, para expressões aritméticas, é muito importante prestar atenção nas precedências dos operadores aritméticos. E aqui um exemplo do que falamos sobre o operador de potenciação. Então, a gente pode usar ele como uma forma também de calcular a radiciação. Então, a gente sabe que raiz quadrada de 9 é igual a 9 elevado a meio. Então, quando a gente pega 9 e eleva a meio, a gente vai ver aqui que o resultado é 3.0, que é justamente a raiz quadrada de 9. Em programação, temos os operadores relacionais, que também são muito importantes para a construção das nossas lógicas e algoritmos. Então, ele também tem uma sintaxe muito parecida com os outros.
São aqui 6 operadores mais comuns desses. E eles também estarão entre duas expressões aritméticas. Porém, diferente dos operadores aritméticos, ele retornará para a gente somente um bool, retornando true, caso a operação seja verdadeira, e false, caso a operação retorne falso. No caso, a operação vai relacionar sempre essas duas expressões de cada lado. Ela pode ser uma relação de maior ou igual a que basicamente vai verificar se o primeiro é maior, e caso, por exemplo, aqui, ó, print 6 maior que 4, ele vai imprimir true, pois 6 maior que 4 é verdade. E aqui a mesma coisa, 6 maior ou igual a 6, ele vai imprimir verdade porque 6 é maior ou igual a 6. Então, ele vai realmente imprimir literalmente true ou false, que é quando a gente pede para imprimir um bool, ele vai imprimir o seu valor. Também temos menor, menor que igual, diferente, que é um ponto de exclamação seguido de um operador igual. Então, ele vai retornar true se os valores forem diferentes. Então, é importante, a gente vai só verificar o valor. Então, caso eu compare duas variáveis diferentes, mas com o mesmo valor, ele vai dar true. Então, não precisa ser a mesma variável. Ele só vai comparar o que está dentro dessa variável, o valor da variável. E o igual, como operador relacional, é muito importante a gente lembrar que são dois sinais aí da matemática que representam o igual na matemática. Então, por que um sinal só é o operador de atribuição que a gente viu numa aula passada? Então, quando a gente quer fazer operador relacional, são dois sinais de igual. Então, print 8 igual a 9 vai imprimir false porque 8 tem um valor diferente do 9. Então, sempre quando o diferente imprimir true, o igual vai imprimir false e vice-versa. Então, vamos ver alguns exemplos aqui dos operadores relacionais. Vamos primeiro pegar o A e atribuir o valor dessa expressão aritmética para ele. Ó, vamos ver aqui que todos os números são inteiros. Ah, mas como que eu diferencio o inteiro 3 por real 3? Aí eu deveria, se eu quisesse que ele fosse real, colocar o ponto zero aqui. Não a vírgula, tá, gente? Ponto. Em Python, o separador de decimal aqui será ponto. Mas como ele está só assim, isso aqui vai ser representação de números inteiros. 7 vezes 3, 21, mais 4, 25. Então, o A vai ficar valendo 25. E o B, 7 vezes 4, 28, mais 3, 31. O B vai valer 31. E aqui vamos imprimir o booleano, que ou é true ou é false, sobre cada relação. Interessante do Google aqui, ó, do Google Colab, que é só passar aqui, ó, o mouse em cima da variável, ela vai falar qual que é o valor ali, ó, int A valendo 25 nessa altura. Então o B também, se eu pegar aqui, ó, nessa altura aqui, está valendo 31. Então vamos rodar esse programa aqui, ó. E a gente vai verificar. A é 25. É maior do que 31? Não. Então é false. A é maior ou igual a B? Então 25. É maior ou igual a 31? Também não. Então vai dar false. Ó, aqui temos operadores inversos, né? Se ele não é maior ou igual, necessariamente ele vai ser menor. Então se isso aqui é false, aqui é true. E aqui também outros operadores inversos. Se ele não é maior, então ele é menor ou igual. Então o print aqui também vai ser true. Aqui, comparando se ele é diferente, então 25 realmente é um valor diferente de 31, então é verdadeiro. E como aqui eu estou comparando se ele é igual, A é igual a B? Não. Então os valores são diferentes. E para relacionar expressões booleanas, nós temos os operadores lógicos, que são aí da lógica matemática, e o não lógico. Os dois primeiros também vão estar entre dois tipos, nesse caso sempre dois tipos booleanos, e vão imprimir um outro booleano. O i vai imprimir true, caso os dois sejam verdadeiros. Então, nesse caso que A é verdadeiro e B é falso, A e B vai dar falso, porque um deles é falso. O ou lógico vai imprimir se um deles, ou os dois, forem verdadeiros. Então, true, false, como um é true, ele vai imprimir true. E o não lógico vai inverter o valor do booleano. Então, se antes ele era true, ele vira false. Se antes ele era false, ele vira true. O exemplo, então, de aplicação dos operadores lógicos. Aqui temos duas operações relacionais, 7 maior que 4 e 3 menor que 2, sendo a primeira o A e
a segunda atribuída ao B. E vamos imprimir, então, A e B, A ou B, não A e não B. Então, ao imprimir, a gente vê que A e B é falso, porque A é verdadeira, mas B é falso. Então, verdadeiro e falso, então é falso. O OR, que vai ver se uma coisa é verdadeira ou a outra é. Então, esse ou aqui é inclusivo, pode ser que os dois também sejam verdadeiros, ele vai imprimir true. Então, um deles aqui é verdadeiro, A é verdadeiro, então vai imprimir true. O NOT vai sempre trocar os valores, os booleanos a seguir. Então, não A, se A é igual a true, então vai ser false. E não B, se B já que é igual a false aqui, ó. Se a gente pode até passar o mouse em cima, lá, B, bool, é false. Então, ele vai virar true por causa do operador not. Por fim, uma coisa muito importante que vamos ter que nos atentar é da precedência agora geral dos operadores. Então, do mais prioritário ao menos prioritário. Então, primeiro, numa expressão, a gente vai sempre resolver os operadores aritméticos. E os operadores aritméticos, por sua conta, a gente já viu ali que tem uma precedência entre eles também. Depois serão os operadores relacionais. Posteriormente, os operadores lógicos. E, por fim, resolveremos o operador de atribuição. Vamos ver alguns exemplos, então. No primeiro exemplo, crie um programa que lê dois valores inteiros, A e B, do usuário, imprima o quociente e o resto da divisão A dividido por B. Então, vamos lá. A primeira coisa é ler dois valores inteiros do usuário. Então, isso a gente aprendeu. Dos valores A e B, então a gente vai colocar o mesmo nome. A vai ser igual. Como é inteiro, a gente vai ter que fazer um cast de int e dentro do cast fazer o comando input para pegar os dados. Então, eu posso falar aqui, digite A para o usuário. E a mesma coisa com B. Posso até colar aqui, só que aqui vou pedir para digitar B. Então, o que eu tenho que imprimir? O quociente e o resto da divisão inteira de A por B. Então, posso imprimir aqui, ó, print. O quociente da divisão. Coloco o valor AR. A gente vai colocar um espaço, colocar dividido, vai colocar o B aqui. Então, aí vai ficar com o valor que o usuário digitar, dividido por B, vai ser igual. E aí, como é o quociente, A barra barra B. E a gente vai fazer o mesmo, só que vai ser o resto. O resto da divisão, dois pontos. Não, a gente pode fazer a mesma coisa aqui, ó. Copiar, e o resto vai ser representado pelo operador %. Então, vamos rodar para ver se isso aqui vai funcionar. Ó, tá pedindo para digitar A. A3. Tá pedindo para digitar B. A igual a 4, aliás. B, 3. Então, vamos ver o que ele escreveu aqui, ó. Quociente da divisão. 4 dividido por 3 é 1. E, de fato, o resto da divisão de 4 dividido por 3 é igual a 1 também. No exemplo 2, temos: crie um programa que leia um número inteiro, imprima true, caso o número seja par, e false, caso o número seja ímpar. Então, a paridade também é um exemplo muito comum em programação. Então, ó, eu vou ler um número inteiro, não está falando aqui qual, então eu vou colocar aqui num. Eu vou obrigar a ser o inteiro. Então, digite um número inteiro e eu vou ver se ele for par, eu tenho que imprimir true. Então, tem que imprimir o booleano true. Se for ímpar, eu tenho que imprimir o booleano falso. O que a gente viu que retorna booleano são os operadores relacionais, certo? E qual a definição de paridade? Pares são os números divisíveis por 2. Ímpares são os números que não são divisíveis por 2. Então, vamos imprimir o quê? Num é um número... Aliás, vamos perguntar aqui, num é par? Ele vai responder com, se esse número, se o porcento dele dividido por 2 for igual a 0, o que a gente tem? Que ele é divisível por 2. Se ele é divisível por 2, ele é par. Então, isso aqui é muito interessante também, porque surgirão outros problemas. Se ele é divisível por 3, se ele é múltiplo de 5. Então, a gente sempre vai usar esse resto para questões de paridade e multiplicidade. Então, se isso aqui for verdade, ele é par. Se não for verdade, ele é ímpar. Vamos rodar, então, isso aqui para ver se vai funcionar. Ó, digite o número inteiro. 5. É par? False. Vamos clicar aqui e rodar de novo. Vamos tentar 4. É par? True. Então, ou seja, ele está pegando aqui a paridade e imprimindo verdadeiro ou falso. Por fim, temos o exemplo 3. Crie um programa que lerá os valores reais A, B e C do usuário. Imprima true, caso A seja menor que B mais C, e B seja menor que A mais C, e C seja menor que B mais C. Então, essas são condições para dois segmentos de reto de tamanho A, B e C para formarem um triângulo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou dar uma copiada aqui. Vou pegar A, B e C, que são valores reais, e vou pegar essas expressões. Expressão 1 é
A menor que B mais C. A expressão 2 vai receber, né? B menor que A mais C. Lembrando que isso aqui não são expressões relacionais, tá, gente? Isso aqui é o sinal de atribuição. E a expressão 3 vai ser igual a C menor que A mais B. Não tem problema, dar espaço também não. Então a gente está pegando todas essas expressões aqui, ó, colocando expressão 1, vai ser esse aqui, expressão 2, expressão 3. Só que a gente quer que todas elas sejam verdadeiras, então tem o I. Então o que a gente tem que imprimir? A gente tem que imprimir se a expressão 1 and, expressão 2 and, expressão 3 são verdadeiras. Isso vai dar true, caso as três já sejam, e vai dar false, caso contrário. Então vamos verificar. Sabemos que 3, 4, 5 formam um triângulo. Então vamos ver se 3, 4, 5 vai imprimir o valor correto. Imprimiu o verdadeiro, pois ele forma um triângulo. Vamos ver casos negativos, como 3, 3, 7, que não formam um triângulo. Então, o programa retornou falso, porque temos 7, que é o C, que ele é menor do que 3 mais 3, que é 6. Então, como isso aqui deu errado, ele não pode formar um triângulo. Lembrando, pessoal, que é muito importante fazer as listas de exercícios, pois programação só se aprende com a prática, e nos vemos na próxima aula.